Neemias, capítulo 6, versículo 1, ele diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate, Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Vamos entender? Porque Neemias, quando soube da situação que estava Jerusalém, porque a cidade estava destruída, o povo estava vivendo uma miséria muito grande. Quando Neemias soube da situação em que eles estavam, a Bíblia diz que ele chorou muito, lá no capítulo 1. Ele chorou muito e esteve triste durante alguns dias, até que então ele toma uma decisão. Ele decide voltar para Jerusalém para ajudar a reconstruir a cidade que estava destruída, porque o que vai mudar, irmão, não é a sua tristeza, não é a sua lágrima. O que vai trazer mudança é a sua atitude, é a sua decisão. Neemias entendeu, enquanto ele estivesse chorando e triste, a situação iria continuar do mesmo jeito. Então ele toma uma decisão. Nós precisamos tomar decisões, irmão. Nós precisamos fazer alguma coisa para que as coisas possam mudar, porque se você não fizer nada, irmão, vai continuar do mesmo jeito. Neemias tomou uma decisão para que aquilo pudesse mudar. Nós precisamos tomar decisões, nós precisamos tomar atitude. Ficar triste, chorar, se lamentar, não muda nada. Então Neemias entendeu e toma uma decisão, toma uma atitude e vai para Jerusalém para reconstruir a cidade. E ele começa esta obra de reconstrução a partir dos muros que estavam quebrados. Ele então começa a reconstruir. Só que quando o Sambalate e o Tobias, que eram inimigos, que eram adversários, ficam sabendo da obra que o Neemias estava fazendo, eles ficam irados, eles ficam indignados. E o motivo da ira deles, da raiva deles contra o Neemias, era porque se o Neemias terminasse aquela obra, eles não poderiam mais entrar na cidade. O Sambalate, o Tobias e os outros inimigos entravam em Jerusalém quando eles queriam, eles faziam aquilo que eles queriam, e se o muro fosse levantado, eles não iam ter mais esta liberdade, eles não teriam mais esta permissão. Então eles ficam irados, eles ficam indignados e começam a se levantar contra o Neemias. Irmão, quando o inimigo vê você vir para a igreja, quando o inimigo vê você orando, você agindo da maneira correta, você buscando a Deus, ele fica irado, indignado, como Sambalate e Tobias, porque ele não vai ter mais permissão na sua vida, ele não vai ter mais liberdade na sua casa, ele não vai mais poder fazer aquilo que ele quer fazer. Por isso o inimigo vai se levantar, o inimigo vai agir, e eles começaram a agir contra o Neemias. Eles tentaram de várias maneiras parar a obra que o Neemias estava fazendo. Eles falaram, tentaram desanimar, tentaram abater, tentaram fazer o Neemias desistir, tentaram fazer o Neemias parar. Irmão, é o inimigo, são os ataques do inimigo para tentar nos impedir de continuar na obra de Deus, para tentar nos parar, para tentar nos fazer desistir daquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes o desânimo que vem, a tristeza que vem, o pensamento que vem para desistir, para fazer você parar, irmão, é obra do inimigo, é intenção do inimigo para impedir a obra de Deus, para parar a obra de Deus. Neemias não se deixou levar, Neemias não caiu nas armadilhas, nas ciladas dele, e continuou fazendo a obra, e continuou fazendo a vontade de Deus, e continuou se esforçando, trabalhando, até que a obra já estava quase pronta, o muro já estava completo,
não tinha mais brechas, tinha algumas coisas ainda a fazer, mas a obra já estava quase pronta. Irmão, apesar da obra já estar quase pronta, o inimigo não desistiu, o inimigo não parou. Ele vai mudar a estratégia dele, porque antes o que ele queria fazer era tentar desanimar, tentar fazer, ele ia contra o Neemias. Ele viu que aquilo não estava dando certo, ele vai mudar de estratégia. Ele manda uma carta ao Neemias dizendo: olha, vem, vamos nos congregar, vamos nos reunir, vamos nos unir agora. O inimigo vai agir de uma maneira diferente, ele vai se colocar agora como um amigo, como um aliado. Gente, ele vai mudar a estratégia, mas a intenção dele continua a mesma, que era fazer o mal. Nós precisamos estar atentos, irmão, atentos com as astutas ciladas do diabo, porque ele muda as estratégias de ataque. Ele está vendo que não deu certo aquilo, ele vai tentar de outra maneira. É o que ele fez contra o Sansão. Os filisteus enviaram contra Sansão os exércitos, e toda vez que mandava o exército contra o Sansão, Sansão derrotava o exército dos filisteus, Sansão matava os inimigos. Os filisteus viram que aquilo não estava dando certo. O que eles fizeram? Pagaram uma mulher prostituta para seduzir o Sansão, para conseguir se aproximar do Sansão, para se unir ao Sansão, para assim conseguir amarrar e derrotar o Sansão. Irmão, o inimigo muda de estratégia, o inimigo vai se apresentar de outra forma, de outra maneira, mas a intenção continua a mesma, fazer o mal. Ele tenta ir contra, não está dando certo a luta, não está dando certo indo contra, ele vai tentar se colocar a teu favor, ele vai tentar se unir a você, se aproximar de você. Você precisa estar atento, porque pode ser uma cilada, uma armadilha, é uma amizade que de repente começou a aparecer para você. Irmão, é um sentimento que de repente começou a surgir, é uma proposta que veio, é alguma coisa que às vezes parece até bom. O Sambalate, o Tobias antes queriam fazer guerra com Neemias, agora eles querem se unir ao Neemias. Parece até bom, mas só parece, porque a intenção era fazer mal. A intenção é fazer mal, a intenção sempre vai ser fazer mal. Vai aparecer, ele vai colocar uma mulher, vai colocar um homem, vai colocar uma proposta, vai colocar uma situação que pode até parecer boa, porque a intenção é apenas fazer mal. Irmão, não se deixe enganar. Irmão, o inimigo não é bom. Não, aquilo ali, irmão, é para enganar, é para poder se aproximar. Esse convite do Sambalate para o Neemias era só para poder se aproximar do Neemias e tocar nele e fazer o mal que ele não estava conseguindo fazer. Irmão, às vezes é só para te aproximar de você, é só para se achegar a você, para poder fazer o mal que ele quer fazer. Continua lendo o versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra. Dá uma parada, porque Neemias estava construindo os muros. Irmão, isso é os olhos naturais, mas para o Neemias não era apenas muro que ele estava construindo, ele estava fazendo uma grande obra. Irmão, você precisa ter o entendimento. Você não está apenas vindo para a igreja, você não está apenas fazendo uma oração, você não está apenas fazendo uma campanha, você está fazendo uma grande obra. Irmão, você vir para a igreja, você vir buscar Deus, você ouvir a palavra, não é nada de simples não, isso aqui é uma grande obra que você está fazendo. O inimigo vai tentar às vezes convencer você que isso não é nada, que isso não vai terminar com coisa nenhuma, que não adianta. Irmão, não se engane. Neemias entendeu que o que ele estava fazendo não era apenas construindo o muro. Neemias entendeu que o que ele estava fazendo era uma grande obra. O que você está fazendo é uma grande obra. Deus não te chamou apenas para ficar sentado na cadeira ouvindo um pastor falar para você. Deus não te chamou apenas para você ficar de pé, fazer oração. Deus te chamou para uma grande obra.
Você precisa ter o entendimento do que é que você está fazendo aqui. Porque foi que Deus te chamou. Foi para fazer uma grande obra. E isso aqui, irmão, não é nada, não é à toa não. É uma grande obra que você está fazendo. Não deixe o inimigo te enganar. Você precisa ter a visão, o entendimento do que você está fazendo. É uma grande obra que Deus te chamou para fazer. Continua lendo o versículo 3, ele diz: de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Neemias entendeu: olha, é o seguinte, eu não posso descer não, eu estou fazendo uma grande obra. Por que cessaria esta obra indo até vocês? Neemias sabia que se ele fosse falar com eles, ele ia cessar a obra, ele ia parar a obra. Irmão, cuidado, porque às vezes a intenção é só parar a obra, é só impedir a obra de continuar. Irmão, nós precisamos estar atentos, você precisa ter cuidado, você precisa vigiar, porque aquilo ali às vezes é só para parar a obra. Irmão, aquele problema que apareceu, aquela luta, aquela dificuldade que você está enfrentando, irmão, aquele mal que veio contra você, é só para fazer cessar a obra, é só para parar a obra que Deus está fazendo. Nós precisamos entender isso. Neemias entendeu: ora, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer, porque eu não vou cessar essa obra enquanto eu fosse até vocês. Era o que o inimigo queria, parar a obra. Irmão, você precisa vigiar, porque às vezes aquele convite, aquela proposta é só para parar a obra. Irmão, está na hora de você vir para a igreja. Na hora que você vem para a igreja aparece alguém. Está na hora de você vir buscar Deus. Na hora da oração, aí aparece alguma coisa. E você não percebe que aquilo ali é apenas para cessar a obra. A intenção é parar a grande obra que Deus está fazendo na tua vida, a grande obra de Deus na sua casa. Neemias entendeu: eu não vou descer não, eu não vou encontrar com vocês não, porque se eu for, eu vou parar a obra. Eu não quero parar esta obra. Irmão, vigia, não deixe nada parar a obra de Deus na sua vida. Não deixe aquele problema, aquela luta, aquela dificuldade, aquela perseguição, aquele mal que se levantou contra você. Irmãos, não deixe nada parar a obra de Deus. A intenção é fazer cessar a obra, e você precisa ter esse entendimento. Ele não quer te dar nada, ele não quer fazer nada por você, ele só quer atrapalhar a obra de Deus na sua vida. Continua lendo, diz mais, versículo 4: e da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. O inimigo é insistente. 4 vezes ele mandou o recado para Neemias. Irmão, Neemias 4 vezes respondeu da mesma maneira. Neemias estava firme. Irmão, você precisa estar firme, porque o inimigo insiste, porque o inimigo não desiste fácil. Ele vai continuar tentando, ele vai continuar insistindo, ele vai continuar tentando tirar você da direção, tentando afastar você da obra de Deus. Você precisa estar firme. Ah não, isso aqui é a 3ª vez que já vem. Irmão, porque o inimigo continua, porque ele sabe que a obra é grande, porque ele sabe o que vai acontecer se você continuar, se você prosseguir. Então ele vai tentar, ele vai se esforçar, ele vai insistir para tirar você da direção, para tirar você da presença, para tirar você da casa de Deus, para tirar você da vontade de Deus. Você precisa estar firme. A Bíblia diz: sede firmes. Seja firme na vontade, na direção, na palavra, na casa de Deus. Irmão, seja firme. 4 vezes tentaram Neemias, 4 vezes o Neemias deu a mesma resposta. Neemias não mudou, Neemias não deixou de fazer a obra que ele estava fazendo. Versículo 5 diz: então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre a gente se ouviu
E Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que pusestes profetas para profetizar de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. O inimigo, pela quinta vez, vai mandar carta a Neemias. Só que desta vez, ele vai mandar com a carta uma ameaça. Olha, eu ouvi dizer que você está levantando esse muro aí é porque você quer se revoltar. Porque o povo tinha saído da Babilônia, mas o povo ainda era sujeito ao rei da Babilônia, que não era mais Babilônia, era o Império Medo-Persa. O rei era o Artaxerxes agora. Mas o povo de Judá ainda era sujeito, o Neemias era o copeiro do rei. Então Sambalate manda uma ameaça: olha, eu vou dizer para o rei que o que você está fazendo é para se revoltar, você quer se fazer rei. Gente, era uma mentira, é uma calúnia. Eles estão inventando um fato para ver se eles conseguem apavorar o Neemias, para ver se eles conseguem tirar o Neemias da direção. Irmãos, o inimigo vai usar o que ele puder, ele vai enganar, ele vai mentir, ele vai fazer o que ele puder contra você, para tentar tirar você da direção de Deus, para tirar você da vontade de Deus. O Sambalate está inventando, está criando um falso, está fazendo uma mentira contra o Neemias. A intenção era apavorar o Neemias, era fazer o Neemias ficar preocupado. Versículo 8 diz assim, porém eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração... Irmão, Neemias não se abalou, Neemias não se preocupou. Primeiro porque ele sabia qual era a intenção dele. Irmão, Neemias sabia. Irmão, você precisa ter a certeza. O que você está fazendo? Você precisa ter a segurança do que você está fazendo. Aquelas palavras não apavoraram, não angustiaram, não desesperaram, não fizeram Neemias ter medo, porque Neemias sabia exatamente a obra que ele estava fazendo e o propósito. Neemias sabia que ele não estava fazendo nada de errado. Irmão, não faça nada de errado. Irmão, faça tudo certo, direito, para que o inimigo não tenha nada a te acusar, para que aquilo que o inimigo se levantar não tenha poder contra você. Versículo diz assim, o 9: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Neemias sabia que a intenção deles era fazê-los atemorizar, era colocar medo, era para colocar pavor, era para colocar preocupação, era para desestabilizar o Neemias. Irmão, tem coisas que é só para te desestabilizar, é para fazer você ficar com medo, é para fazer você ficar preocupado, é para levar você a tomar decisões erradas, e assim a obra para. Assim ele consegue fazer você cessar, aí ele consegue fazer você desanimar. Neemias entendeu que o que o inimigo queria era atemorizar, encher ele de medo, e assim eles iam parar a obra. Irmão, o foco do inimigo é parar a obra de Deus. A intenção dele é impedir você de continuar. Ele sabe qual vai ser o resultado, então ele vai de toda maneira atacar você. Olha, ele não ataca o muro, a obra, ele ataca o Neemias. Ele vai tentar atacar você. Irmão, você tem que aprender como Neemias: Senhor, fortalece as minhas mãos. Deus, me dá forças para continuar. Deus, me dá forças para prosseguir. Irmão, nós somos humanos. Uma hora, irmão, nós falhamos. Uma hora a nossa força, ela vai diminuir. Então nós precisamos estar pedindo a Deus: Deus,
fortalece as minhas mãos, esforça as minhas mãos. Deus, me dá força para continuar, me dá força para prosseguir. Meu Deus, me dá forças para enfrentar estas coisas. Nós precisamos, como Neemias, orar constantemente, pedindo a Deus forças contra as obras, contra as ações do inimigo, contra as forças do mal. Versículo 10, ele diz: e entrando eu em casa de Semaías, filho de Demaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Depois daquela ameaça lá do Sanbalate contra o Neemias, Neemias vai até a casa desse cidadão chamado Semaías. Quando ele chega lá, o Semaías traz uma revelação para o Neemias. Ele traz uma profecia: Neemias, olha, de noite eles virão te matar, Neemias. Olha, não tem coisa melhor para você, que você entre na casa do Senhor, que você fique trancado lá no meio da casa. Só que tem uma coisa, irmão, só quem podia entrar lá no meio do templo, da casa de Deus, eram sacerdotes. Neemias não era sacerdote, quer dizer, Neemias não poderia fazer aquilo. Irmão, cuidado com as profecias que você está ouvindo, cuidado com as revelações que você está recebendo, porque às vezes, irmão, isso aí é para fazer você errar. Isso aí, irmão, é para levar você a tomar decisões, atitudes erradas. Nós precisamos ter cuidado. A Bíblia diz que nós temos que colocar à prova os espíritos. Irmão, não vai aceitando toda a revelação, não vai dando ouvidos a toda a profecia que você recebe, não. Você precisa entender que muitas coisas desse tipo é só para levar você para o erro, é só para tirar você da direção de Deus. Eu já ouvi alguém dizer: não, porque me foi revelado que alguém da minha família fez uma macumba para mim. Irmão, qual a intenção de uma revelação dessa? Colocar ela contra a família dela? Deixar ela magoada com a família dela? Isso veio de Deus, irmão. Você precisa estar atento, você precisa vigiar. Versículo 11: porém eu disse, um homem como eu fugiria? Valente, irmão, corajoso. Quem há como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias, irmão, não caiu. Neemias não deu ouvidos. Primeiro ele disse: quem sou eu para que entre no templo e viva? Neemias sabia que ele não podia entrar. Ele sabia que não era certo. Irmão, você tem que saber o que é certo e o que é errado. Você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que conhecer a direção de Deus, para não se deixar levar por qualquer um que fala para você não dar ouvidos a qualquer um que diz, olha, eis que diz o Senhor. Cuidado, porque Satanás se transfigura até em anjo de luz para enganar, e a gente está dando ouvidos, e está fazendo o que é errado, está cometendo erros, fazendo o que não deveria. Neemias não caiu naquela cilada, Neemias não deu ouvidos. Versículo 12: e conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra, não era para ajudar o Neemias não, gente, era para prejudicar, contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram, para isso subornaram, para me atemorizar, para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa, a fim de me infamarem, e assim me vituperarem, e assim eles terem alguma coisa contra a minha vida. Irmão, Neemias entender, para isso aí não está certo não, isso aí não veio de Deus. Irmão, tem palavras que não é de Deus, pode até usar o nome de Deus, mas não é de Deus. Irmão, é algo que vai te prejudicar, é algo que vai atrapalhar a tua vida, é algo que vai dar uma condição para o inimigo agir, que vai dar uma brecha para que ele possa entrar. Neemias entendeu, essa palavra não veio de Deus não.
Neemias entendeu, isso aí foi o Sambalate, foi o inimigo que influenciou ele, foi o inimigo que subornou ele para que ele profetizasse contra mim, para que eu fizesse isso e cometesse um pecado. E a pessoa está caindo. Neemias não caiu, mas quantas pessoas estão caindo nas profecias, nas revelações, em coisas, irmão, que nem deveria dar ouvidos. O que nós temos que fazer é andar na direção de Deus, na vontade de Deus, mas por dar ouvidos a quem não era para ouvir, nós estamos saindo, estamos perdendo. É o homem de Deus, lá em 1 Reis, capítulo 3, que foi dar ouvidos ao profeta velho, e o leão veio e o matou. Quantas pessoas estão perdendo, irmão, a obra de Deus, a vida que Deus tem, porque estão dando ouvidos a revelações, profecias que não vêm de Deus. Irmão, coisas que vêm do inimigo, influenciado para colocar uma raiva, uma mágoa, uma ira, uma tristeza, para que ele tenha alguma coisa contra você, para que ele tenha alguma coisa para agir na sua vida. Irmão, não dê ouvidos àquilo que não vem de Deus. Pastor, e como é que eu vou saber o que vem de Deus e o que não vem? Irmão, o que vem de Deus está na palavra, vem inspirado pelo Espírito Santo. Esse negócio não porque eu tive uma visão, porque Deus me revelou. Aonde? Qual é o capítulo? Qual é o versículo? É isso que tem que procurar saber. Qual é o livro da Bíblia que está escrito? O que aquilo significa? Está dando ouvidos à revelação, correndo atrás de profeta, que muitas vezes é subornado, está sendo subornado para levar você a pecar, para levar você para o erro. Neemias não caiu naquela cilada. Não caia, vigia. Continua lendo, ele diz mais, 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Naodias, e dos mais profetas, que procuraram atemorizar. Irmão, não era só um não, vários profetas estavam sendo usados pelo inimigo para colocar medo no Neemias, para tentar parar, para tentar impedir o Neemias. Neemias está aqui orando, Neemias está colocando. Irmão, ore. Irmão, você não consegue fazer a obra se você não estiver em oração, se você não perseverar, se você não estiver em constante comunhão com Deus. Neemias está aqui, todo ataque do inimigo, Neemias estava orando, toda obra do mal, Neemias estava apresentando a Deus, buscando o Senhor em oração. Vai orar, vai apresentar, vai colocar as coisas diante do Senhor. O inimigo estava agindo com tudo como ele podia, para tentar atingir o Neemias. Sabe por que ele queria parar o Neemias? Versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eliú, em 52 dias. Irmão, o inimigo estava agindo com tudo o que ele podia, usando os profetas, usando o que ele podia, porque ele sabia que esta obra já estava para ser. Irmão, o inimigo sabe que a obra está para ser concluída, o inimigo sabe que a obra vai ser completa, então ele vai agir, ele vai colocar tudo o que ele pode para tentar parar. Ele não pode parar a obra de Deus na sua vida, ele não pode impedir o agir de Deus, ele vai tentar impedir você. Eles atacavam o Neemias, eles tentavam desanimar o Neemias, tentavam entristecer o Neemias, eles tentavam aterrorizar o Neemias, porque era o único jeito deles pararem aquela obra. Porque se o Neemias continuasse, a obra seria completa. E o Neemias não parou, o Neemias não se deixou levar, Neemias não se abateu, não se entristeceu, não se apavorou. O resultado, irmão, a obra estava feita em apenas 52 dias. Gente, os muros de Jerusalém não é igual aos muros da gente. Eram muros gigantescos que foram terminados em apenas 52 dias. O que significa isso? Irmão, a obra foi rápida, a obra não demorou. Mas por que não demorou? Porque Neemias não se deixou levar, Neemias não se abateu, não se entristeceu, não desanimou, Neemias não deu ouvidos às palavras que falavam contra ele, Neemias não deixou o medo, o pavor, o desespero entrar no coração dele. Neemias estava orando, buscando sempre ao Senhor. O resultado, a obra terminou e foi rápido.
Quantas pessoas está demorando, parece que Deus não vai fazer. Irmão, a obra tem um tempo para ser feita, e às vezes demora porque nós no meio do caminho desfalecemos. No meio do caminho nós desanimamos. Quantas pessoas que estão indo tão bem, aí de repente acontece alguma coisa, aí a pessoa já desanima logo, ela já entristece logo, para de vir para a igreja, para de orar. E a obra, irmão, que era para ser em 52 dias, vai para 104 dias. A obra que era para ser feita em 3 meses, vai para 9 meses. Porque nós nos deixamos levar pelos ataques do inimigo. Irmão, porque nós não perseveramos, porque nós não nos esforçamos tanto quanto deveria. Irmão, tem obra que não era para demorar tanto, tem coisas que já eram para ter acontecido. O problema é que nós nos deixamos levar, nós nos entristeçamos, desanimamos. Irmão, nós deixamos qualquer coisa nos tirar da direção de Deus. Estamos lá, irmão, fazendo a obra, estamos lá orando, Deus está operando, a obra está sendo feita, aí de repente acontece alguma coisa no meio do caminho, aí a pessoa já desanima, a pessoa já para, a pessoa já não está mais orando, e a obra que era para ser rápida está demorando. E não é culpa de Deus, não é que Deus sabe a hora, mas Deus sabe que tem coisas que já passou da hora, e porque nós não nos esforçamos, ainda não aconteceu, ainda não alcançamos. Não é porque Deus ainda não chegou a hora de Deus, é porque a nossa hora já passou. Nós nos deixamos levar, nós nos deixamos abater, nós nos deixamos entristecer. Nós precisamos entender. Neemias entendeu que todos aqueles ataques era para fazê-lo parar, era para tentar fazer ele parar com a obra que estava sendo feita. Neemias não parou. Neemias não deixou que nenhuma ação do inimigo parasse ele. O resultado, em apenas 52 dias, a obra estava pronta, a obra estava completa. Irmão, não é para demorar tanto não, somos nós que às vezes deixamos nos levar, somos nós, irmão, que atrapalhamos a obra que Deus está fazendo, porque nós nos abatemos, nos entristecemos. É só levantar uma luta, é só levantar um problema, irmão, e a pessoa se afasta da igreja. A pessoa passa 1 mês, 2 meses sem vir para a igreja, por causa de um problema que apareceu, por causa de uma dificuldade que aconteceu, e ela não percebe que aquilo ali era uma ação do inimigo, justamente para impedir a obra de continuar. A pessoa está desfalecendo, ela está deixando a grande obra que Deus está fazendo. Neemias não parou, Neemias não desanimou, Neemias não se entristeceu. Irmão, os próprios que deveriam ajudar o Neemias estavam tentando atrapalhar, mas nem isso Neemias deixou abater ele. Neemias não deixou isso entristecer ele. 52 dias a obra estava pronta. Aí, versículo 16, ele diz assim: e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra, ou estava na obra. Irmão, o que Deus espera é que você se esforce, que Deus espera que você persevere, que você não desista, que você não desanime, porque quem vai fazer a obra é Deus. Irmão, é Ele que vai fazer a obra. O que eu preciso fazer é me esforçar. Irmão, desde o começo era Deus fazendo aquela obra. O que Deus esperava era só que o Neemias não desanimasse, que o Neemias continuasse. E como Neemias continuou, a obra foi concluída em 52 dias. E quando a obra estava pronta, irmão, todos os inimigos ao redor estremeceram. Eles ficaram apavorados, eles ficaram espantados. Por quê? Porque eles reconheceram que aquela obra quem fez foi Deus. Irmão, Deus vai fazer a obra. Irmão, Deus está nesta obra. Deus me chamou, Deus te chamou para a obra que Ele quer fazer. Só que para Ele fazer esta obra, o que Deus espera é que você prossiga, continue, não desista, não desanime. Que você prossiga, irmão, na direção.
Porque Deus está trabalhando, Deus está operando. Ah, pastor, mas tanta luta, tanta dificuldade. Neemias enfrentou estas lutas, Neemias enfrentou estas dificuldades, mas no final ele pôde ver, não apenas ele, todos puderam reconhecer que aquela obra era de Deus. Era Deus ajudando eles, irmão, e como Deus ajudou, Deus vai nos ajudar, Deus vai ajudar, se você prosseguir, se você continuar, se você não desanimar, se você não desfalecer. A gente está perdendo de ver a obra de Deus na nossa vida, a obra de Deus na nossa casa, porque quem vai fazer a obra é Deus. Você pode não ver por causa das lutas, da dificuldade, mas irmão, Deus está nessa obra. Minha irmã, Deus está nesta obra, Deus está agindo na sua vida, Deus está operando na sua casa, Deus está fazendo a obra dele. O que Deus espera é só que você continue, porque se você continuar, não só você, mas todos verão a obra de Deus na sua vida. Isaías, capítulo 41, livro do profeta Isaías, capítulo 41. Não se deixe enganar. Parece que Deus não me ajuda, tanta luta, tanto problema. Irmão, as lutas não significam que Deus não está com você. Os problemas que aparecem, as dificuldades que se levantam, não significa que Deus não está com você. A única coisa que Deus espera é que você prossiga, que você continue, não desanima não, não se entristeça não, porque senão você vai perder a obra que Deus quer fazer. Isaías capítulo 41, versículo 8, Isaías 41, 8, ele diz assim, mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Irmão, nós não estamos aqui apenas porque nós queremos estar aqui, porque nós sentimos vontade de estar aqui. Nós estamos aqui porque Deus foi quem nos escolheu. Foi Deus quem escolheu você, porque Deus tem a obra dele na sua vida, porque Deus tem os propósitos dele na sua vida. Não é por sua causa, é pelos planos, pelas obras que Deus tem a fazer em você, que você está aqui. Em João, Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes, eu que vos escolhi. Foi Ele quem nos escolheu, foi Ele que chamou você, e Ele fez isso porque há uma obra para ser feita na sua vida. Versículo 10, ele diz, não temas, irmão, não tenha medo, vai ter a luta, vai ter o problema, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não o acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Ele vai te ajudar, Ele vai estar com você, Ele não vai nos deixar em nenhum momento. Irmão, desde o início Deus estava com Neemias, desde o começo Deus escolheu Neemias para aquela obra, e Deus estava ajudando ele, Deus estava dando forças para ele, e no final que a obra estava completa, todos puderam dizer, foi Deus que fez. Esta era a obra de Deus. Neemias estava trabalhando, Neemias estava se esforçando, mas a obra quem fez foi Deus, porque Ele é quem ajuda. Irmão, Ele vai nos ajudar nesta obra. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, mas é Ele quem vai nos ajudar nesta obra. Versículo
14. Ele diz: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Irmão, ele sabe que somos fracos, ele sabe que somos pouco, mas ele diz: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Irmão, se você se esforçar, se você perseverar, o Senhor diz: eu te ajudo. Irmão, Deus vai te ajudar nesta obra, mas se você perseverar, pastor, mas tanta luta, mas tanto inimigo, irmão, vai ter, e vão ser como nada, se você continuar, se você perseverar. Irmão, não tenha medo das lutas, das dificuldades que virão, não tenha medo dos inimigos que se levantarão. O que você precisa fazer, o que Neemias fez: continue na obra que Deus te chamou. Continue, irmão, buscando, continue fazendo a obra, continue servindo ao Senhor, continue perseverando, porque Ele te ajuda, Ele vai te ajudar, Ele vai fazer na sua vida a obra dEle. Irmão, não desanime, não desfaleça, irmão, continua, que você verá a obra que Deus vai fazer. No final todos viram e disseram: Deus fez esta obra. Irmão, você verá a obra de Deus sendo feita na sua vida. Só que você precisa perseverar, você precisa se esforçar, como Neemias. Se esforce, porque Deus te ajuda nesta obra. Deus fará a obra dele na sua vida. Irmão, uma hora não é só você não, outros vão dizer: essa é a obra de Deus. Irmão, vão reconhecer a obra que Deus vai fazer na sua vida. Amém.